Olá, pessoal. Vamos aguardar o Instagram entregar a nossa live, chamar as pessoas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, nossa aula 4 de aquecimento para a aula inaugural também do dia 4 de fevereiro. A aula inaugural da formação e mentoria em terapia breve sistêmica, que vai ser dia 4 de fevereiro. Pela primeira vez, eu vou abrir a aula inaugural ao vivo, gratuitamente, para as pessoas que querem conhecer, querem se aprofundar, saber mais e decidir entrar na formação e mentoria desse ano. Então, convida aí seu colega, sua colega, para essa aula hoje, que é uma aula muito especial e promete muitas surpresas para vocês. Tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com algumas coisas e já vão sair daqui também com ferramentas para o trabalho de vocês, algumas reflexões muito importantes para o nosso dia a dia como psicoterapeuta e uma tarefa de casa. Então, que sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para a nossa aula número 4. Nós vamos conversar e falar hoje sobre como atrair e engajar pacientes no processo de psicoterapia quando a carreira está paralisada. Na verdade, atrair e engajar pacientes é algo que tem que ser recorrente no nosso trabalho. E eu vou explicar melhor o que é esse termo atrair, que até gerou um pouco de confusão para algumas pessoas. Mas quando a carreira, principalmente quando a pessoa sente a carreira paralisada, investir, investigar e trabalhar esses aspectos da atração e do engajamento se faz muito mais importante. Eu fiquei pensando, né, nas respostas que eu tive na caixinha, poucas pessoas responderam, porque eu coloquei muita, assim, mais atrasado a pergunta, o que é uma carreira paralisada? Quem já entrou aqui, me fala o que pensa de uma carreira paralisada, ou melhor, isso aí eu acho que vai ser longo, me fala o que vocês sentem quando vocês pensam em uma carreira paralisada. Qual é a sensação ou qual é a emoção que pode trazer para cada um? Quem puder, coloca no chat aqui, nos comentários, para gente aquecer aí para a nossa live. Se bem que aquecer aqui no Brasil não está muito difícil, não, né, gente? Porque está um calor tão insuportável que já está todo mundo bem aquecido. Mas para que a gente possa, assim, se mexer, se movimentar para a nossa live. Quando a gente fala em carreira paralisada, qual a sensação, a emoção que pensar em uma carreira paralisada pode gerar para cada um de vocês? Quem puder, coloca aí, por favor. Eu sei que muitas pessoas estão dirigindo, estão almoçando ou fazendo outra coisa, não conseguem escrever. Mas eu vou falar aqui algumas das sensações que as pessoas que já passaram pela mentoria ou que vêm muitas vezes me falam. Uma carreira paralisada me dá a sensação de estar presa no mesmo lugar, de patinar, andar, andar e não sair. Angústia. A Ariane colocou aqui medo. Então, uma carreira paralisada gera sensações como angústia, medo, uma sensação de incapacidade. Será que eu estou fazendo corretamente? Será que eu estou sendo um bom profissional? O que tem de errado comigo? Por que eu não estou, que a minha carreira não deslancha, não evolui? Onde foi que eu errei? Onde eu estou errando? Então, são emoções e sensações que angustiam, que geram também uma paralisação, muitas vezes, na ação. Eu costumo dizer, né, para as pessoas, contar, né, para os meus alunos, que além
de eu mesma já ter passado por isso de forma muito intensa, eu recebo muitas pessoas para formação, para mentoria, para supervisão, que vivenciam e sentem essa mesma angústia. E aí tem dois tipos, eu não gosto muito de rotular, mas eu vou dizer assim, existem dois tipos de profissionais que eu me deparo mais. Um que eu chamo de extrapunitivo, que é aquela pessoa que coloca a culpa no outro, né? Então, a culpa é pela época que eu me formei, a culpa é do local que eu moro numa cidade que ninguém sabe o que que é psicologia e como que vai buscar a psicologia. A culpa é porque as pessoas não entendem o que que é, os pacientes são resistentes, as pessoas querem mágica. Outra culpa muito comum, né, da fala dos psicólogos. As pessoas acham que terapia é miojo, que num minutinho resolvem. Então, essa é uma postura extrapunitiva, que muito provavelmente vai fazer com que a pessoa continue paralisada ali, se ela não sentir que ela é parte desse sistema e que ela precisa também mudar. Uma outra postura muito comum dentro do grupo de psicólogos é a intrapunitiva, que acaba gerando uma sensação de culpa, de falha, de fracasso e de incapacidade, como a colega Ariane aqui colocou, a Bruna também, sobre o medo. Então, um medo de, será que eu vou sair disso? Será que vai dar certo? Eu vou conseguir viver da psicologia? E eu falo isso, gente, não de forma teórica ou como alguém que nunca viveu isso. Eu passei por isso. E de forma muito, muito, muito intensa. Porque quando eu me graduei, uma época em que era muito difícil para a psicologia, porque nós não podíamos fazer divulgação, a gente não podia fazer o marketing que hoje é permitido, em um país com uma crise econômica muito intensa, e ainda vinda de uma classe, né, social que as pessoas realmente não sabiam o que era psicoterapia, que a psicoterapia era um luxo, literalmente um luxo, e que nós não tínhamos recursos para atuar em outras frentes, como hoje a gente vê, né? Com os grupos, com os grupos de pessoas, com os grupos fechados, era ou clínica ou recursos humanos. Psicologia hospitalar nem se falava, então era muito fechado. Bom, diante disso, o que eu tinha era muito, muito pouco para poder realmente atuar como psicoterapeuta. E essa sensação do fracasso, da incompetência, poxa, eu era uma aluna brilhante na faculdade, por que que eu não tenho paciente? Por que que os que eu tenho não ficam, fazem poucas sessões e vão embora? Então, dentro desse contexto que eu vivi e que muitos alunos viveram e vivem quando chegam para o processo de psicoterapia, eu sempre me interessei também pela parte de como que eu posso, então, ter o paciente. Porque já que eu vim de um meio socioeconômico que não me favorecia ter esse paciente com muita facilidade, eu tinha colegas que saíram da faculdade já com consultório montado, com clínicas, mas tinham um privilégio social grande. Então, já que eu não tinha isso, que eu podia fazer? Né? Onde que eu ia, o que eu ia fazer para mudar isso? Eu trabalhei em outras áreas além da área clínica, estou até vendo aqui, se não me engano, o meu ex-chefe lá do Banco Bradesco, se eu não estou enganada, é porque no Instagram sai o nome diferente, né? Se não me engano, Arthur entrou aqui. Então, eu trabalhei com recursos humanos, vendi que não sei quantas mil coisas, dei aula no Senac. Isso, para mim, foi tudo maravilhoso, só me agregou, me fez uma pessoa mais pé no chão e mais próxima do cliente,
que não era o cliente perfeito, ideal dos livros e da psicanálise que a gente aprendia na faculdade. Então, diante disso, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso mudar. Se eu acho que o erro não está em mim, porque eu estudo, porque eu me empenhei, porque as pessoas, os professores davam um retorno de que eu era boa, tarará, o que é que está errado? Então, foi quando eu decidi fazer, né, mudar o rumo da prosa, sair aqui das terapias longas, eu trabalhava com terapia centrada na pessoa e muito da Gestalt também, e eu fui buscar psicoterapia breve sistêmica. E nessa busca eu também me interessei por como que eu vou ter as pessoas. Então, eu fazia o que hoje é considerado a live, eu fazia palestra, eu distribuía cartão, minha mãe falava no ponto do ônibus, olha, minha filha é psicóloga, se precisar, procura ela. Enfim, eram os recursos que a gente tinha para captação de cliente. Agora, a atração, eu quero mudar esse nome atração por motivação. O motivar e o engajar o paciente realmente só veio para mim com mais clareza, e eu percebo isso também na prática dos meus alunos, com a psicoterapia breve. Por quê? Porque ela traz posturas, ela nos ensina, na verdade, posturas que naturalmente já vão engajar o paciente. Então, olha só, eu fiz aqui uma listinha de vários pontos que eu quero falar para vocês, e aí vocês podem ir anotando os que forem mais importantes, porque no final eu vou dar uma tarefinha para vocês. Eu quero, então, tirar o atrair e colocar motivar. Ah, Tereza, mas a motivação tem que vir do paciente. Claro, né, gente? Ninguém vai sair laçando um paciente na rua, convencendo. Motivar é diferente de convencer. Mas se eu percebo, por exemplo, que um paciente vem para uma primeira sessão com dúvida, com incerteza, com insegurança, eu não sei, eu já ouvi falar que terapia demora tanto, são tantos anos, não sei se eu estou afim de fazer esse negócio, ficar arrastando. Com a psicoterapia breve, esse já é, aliás, um fator motivacional. Quando nós explicamos para os nossos pacientes que nós trabalhamos com uma forma, um modelo de psicoterapia, onde a gente vai ter um número de sessões e ao final desse número a gente vai fazer uma avaliação para saber se está ok, se a gente pode encerrar ou se nós continuamos, com certeza isso já gera uma motivação maior para a pessoa e gera, além da motivação, segurança. Porque, vamos pensar, quem busca psicoterapia busca mudança, busca o alívio de uma dor, busca sair da paralisia que a gente está falando aqui. Então, se você sente que a sua carreira está paralisada, já começa a se imaginar aí, explicando para os seus pacientes que você trabalha com um processo que tem interesse em trazer resultados. Olha, gente, que diferença. Eu fico pensando, se eu tivesse aprendido isso lá, né, no início, né, há 37 anos, quanto sofrimento eu teria evitado. Mas, enfim, tudo bem, faz parte da vida aí. Então, imagine, vocês estão dizendo para o paciente o seguinte, olha, confie em mim, pode confiar, porque você não vai vir aqui só falar, 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 e você mesmo descobrir as respostas, ou depois de 5 anos você conseguir ter um insight maravilhoso, e tudo bem, tá? Aí sim você consegue um mínimo, um passo para frente. Se você já começar a se imaginar transmitindo essa segurança, essa confiança para o seu paciente, eu tenho certeza que você já tem aí um grande ponto de motivação e engajamento. Pense em um leigo, só um minutinho, pessoal. Pensem em um leigo
que vem buscar vocês para um alívio, para resolver uma solução, para um sofrimento que ele está tendo, e você fala com ele assim, olha, a terapia é um processo, e ele te pergunta quantas sessões a gente vai fazer. Você fala, olha, eu não posso te dizer, cada pessoa é uma pessoa, eu não tenho como te provar, te prever isso. Eu, sinceramente, acho que esse leigo vai falar, olha, não sei se eu volto, não. Ou então tá, eu vou aí um pouco, mas se esse negócio estiver demorando muito, eu vou buscar outra pessoa. E eu estou dizendo isso, gente, por falas que eu já ouvi muito de vários pacientes que chegam buscando a psicoterapia breve comigo, com meus colegas, com os meus alunos. Agora, se você diz para ele, olha, eu trabalho com uma média de 1 a 20 sessões, e na 20ª sessão, nós dois vamos sentar de forma colaborativa e vamos fazer uma avaliação do nosso processo, pensem aí um pouquinho. Como que vocês imaginam que essa pessoa possivelmente vai se sentir? Eu pergunto e eu respondo, né? Mas possivelmente com mais segurança, que é uma necessidade básica de todo mundo. Está lá na base, né, da pirâmide de Maslow. Todos nós precisamos de segurança. Então, quando eu digo que eu posso, né, fazer uma avaliação e que a gente vai ter um número, eu transmito essa segurança. E como a Flávia está colocando aqui, o paciente fica mais confiante com o processo. Exatamente, Flávia. Porque, inclusive, gente, existe um mito, né? Existe no imaginário das pessoas o quê? Que o terapeuta, que o psicólogo quer que você fique lá ad infinito, que que a pessoa fique ali por anos e anos com ele. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu em rodas de conversa, de amigos, num boteco, num barzinho? Boteco para quem vai em boteco, né? Num restaurante. Isso assim, nem. A gente vai para o psicólogo e não consegue sair, fica lá anos e anos. O psicólogo quer que eu fique lá, que eu fique dependente dele. O mito da dependência. Me fala quem que já escutou isso aí de colegas, de familiares? Ninguém nunca escutou? Quem escutou isso, coloca eu aí para mim. Pode colocar eu para eu saber que não foi só nas minhas rodas de conversa. Eu me lembro muito, inclusive, do meu filho, hoje adulto, né, já é pai, mas uma vez ele falou comigo assim: mãe, o negócio que você faz é muito fácil, né? Ai, aquilo já começou a me ferver. Eu falei, como assim, meu filho? Aí você senta lá, a pessoa fica falando e você faz assim, uhum, isso mesmo, Oh, gente, tive a vontade de dar uns tapas na criatura. Falei, de onde você tirou isso, meu filho? De onde você tem essa ideia? E aí ele falou, eu assisti no desenho X ou no episódio X do desenho tal, que a menina ia, se não me engano, era dos Simpsons, que ela ia para terapia, ela deitava lá e a pessoa ficava lá só falando, isso, isso. Então, essa ideia, né, assim, que a análise traz, se tornou realmente um mito e gerou muito preconceito. A Bruna está colocando aqui, para quem está com uma dor insuportável, é frustrante pensar, isso realmente é um mito. Então, Bruna, quanto mais cada profissional estiver preparado
para saber lidar com essa dor urgente, mais eficaz vai ser a terapia. Por isso que eu acho que psicoterapia breve deveria ser algo que todos os psicólogos e terapeutas familiares, terapeutas estudassem, soubessem fazer. Porque, com certeza, é o primeiro passo até para uma terapia depois longa, caso a pessoa queira prosseguir. Quem vem, então, como eu estava dizendo, vem com uma dor, vem com algo, como você diz, insuportável. E veja, gente, qual é o tamanho da dor? É para quem sente. Muitas vezes nós recebemos pacientes que às vezes a gente tem vontade de falar assim, mas gente, é tão simples. É só você, por exemplo, deixa eu ver aqui. Ai, eu não suporto mais ficar nesse relacionamento, eu já decidi, eu não quero. Gente, mas é tão simples, então sai, então termina. Essa é a conversa do senso comum. Mas para aquela pessoa, a dor é outra. É a dor, talvez, de será que eu vou magoar a pessoa que está aqui? E se eu terminar e eu ficar sozinho? Eu termino e aí? Como que eu vou lidar com as consequências? Ou a dor pode ser, eu não sei como falar. Quando eu penso em falar, meu coração dispara. Então, essa dor aí, ó, que a gente precisa saber identificar com os nossos pacientes e trabalhar de uma forma, de uma forma assertiva, pragmática e que dê à pessoa já um alívio. Para quê? Para que ela se engaje. Vamos pensar, então, vamos recapitular aí um pouquinho, né, pessoal? Se eu já pergunto à pessoa o que é a dor que ela tem, o que ela quer resolver, eu já estou engajando. O tempo já é uma forma de engajar. Explicar para a pessoa como você trabalha também, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas o que é essa tal de terapia breve? Poxa, para mim está tão claro, mas o outro nem ouviu falar, eu preciso explicar. Só um minutinho. Ou então, eu vou dizer da minha forma de trabalhar. Então, só esses pontos que são tão simples, eles já trazem a confiança, a segurança que todo ser humano precisa quando vai começar algo novo. Não se enganem, buscar psicoterapia não é fácil. Principalmente aqui no Brasil, na América Latina, eu tenho conversado muito com os meus colegas da América Latina. As pessoas ainda esperam a coisa estar no máximo da dor para buscar, está realmente insuportável, como a Bruna disse. Então, não é simples, não é fácil, não. A pessoa pensa, repensa, ela fala, não, eu vou primeiro tentar um pai de santo, eu vou no pastor, eu vou no padre, eu vou em vários outros lugares antes da decisão. Então, quando a pessoa chega numa primeira sessão, essa primeira sessão ela precisa ser uma sessão que dê conforto, acolhimento, empatia, mas esperança. Se a pessoa não sai da primeira sessão com um mínimo de esperança, vocês podem ter certeza de que pode ser que ela não volte. E o que que eu digo, o que que eu falo de esperança? A esperança não é dizer para ela assim, ah, você vai resolver assim, mas é metaforicamente, literalmente, dizer, olha, eu te ofereço a minha mão segura, a gente vai caminhar juntos. Eu estou envolvido e engajado também nesse processo. Então, terceiro ponto, terapeuta engajado também engaja o paciente.
Na terapia breve sistêmica, a gente tem vários modelos de primeira entrevista, de acordo com cada escola da terapia breve sistêmica. Tem um modelo de entrevista da terapia de resolução de problemas, centrada nas soluções, mas todas têm algo em comum, que é perguntar ao seu paciente como que você quer sair daqui ao final desse processo de terapia. Essa pergunta, que pode ser feita de várias outras formas, ela já é uma pergunta pressuposicional, que já pressupõe, como o próprio nome diz, que vai haver um final e um final com ganhos, com resultado. Isso já é trazer esperança. Então, esse primeiro contato, essa primeira entrevista, ela é crucial para que a gente motive e engaje o nosso paciente. Estou achando ótimo que vocês estão escrevendo muitas coisas aqui no chat, eu vou ler. Perdão, pessoal. Então, o Rosberg, ei, Rosberg, colocou assim: às vezes o paciente quase implora por uma devolutiva nossa, vem cheio de questões, dúvidas, às vezes não tem repertórios de se autoanalisar exatamente. Então, a pessoa pede para você falar alguma coisa com ela, né? Dizer assim, olha, eu estou doido, eu não estou? Tem gente que fala assim mesmo, é loucura da minha cabeça? Ou como uma pessoa me disse o ano passado, não era inclusive um caso para terapia breve em 20 sessões. Ela disse assim, pela sua expressão, eu acho que eu sou um caso muito complexo, né? Ou seja, aquela coisa da neutralidade não existe. A minha expressão era, como que eu vou agora lidar com essa pessoa que não é para 20 sessões? Como que eu vou conversar com ela? E eu disse para ela, eu diria que você não é um caso difícil, eu acho que nós temos questões muito complexas e que a gente vai precisar escolher por onde começar, para que a gente não saia querendo resolver tudo e não resolva nada. Então, essa devolutiva ela é importante, ela é extremamente importante para o nosso paciente, só que nós também precisamos saber fazer isso. Por isso que eu digo para os meus alunos o seguinte, a fala do terapeuta, como ele fala, qual palavra ele usa, é tão importante quanto a fala do nosso paciente. Exatamente. Então, boas perguntas são fundamentais. A resistência, eu vou voltar nela um pouquinho, tá, Bruna, que você está colocando aqui. A Jamaica, disse, perceba essa resistência das pessoas em buscar ajuda. Então, realmente existe uma dificuldade. Por quê, gente? Porque foi criado um mito de que a terapia é doída, é sofrida, é angustiante, é onde você vai para chorar, para sofrer, né? Para descobrir coisas ocultas. Então, essa é um outro preconceito. Ai, o que eu vou descobrir lá, gente? Ai, meu Deus, eu não sei se eu quero descobrir coisas, né? Como se fosse um oráculo que vai te dizer coisas negativas. E, infelizmente, isso é culpa da própria psicologia que foi divulgando a teoria para a comunidade leiga, ao invés dos benefícios. Então, divulgou-se muito mais a teoria do que os benefícios. Ainda bem que nós estamos aqui para mudar essa história. A Ariane disse, muitas pessoas desconsideram a terapia breve por pensarem que é rápida. Não é nada disso. Terapia breve tem foco. E falou aqui uma pessoa que é maravilhosa na terapia breve, Ariane. É isso mesmo, Ariane. A terapia breve, às vezes, ela é rápida, mas ela não necessariamente é rápida no sentido de the fast food, alguma coisa assim. Ela tem foco, objetividade, e uma das coisas que ela menos é apressada. Aliás, a gente não é apressado, que é um paradoxo também.
ela é focada, ela é objetiva e ela pensa no depois, ela pensa no processo e no resultado. A Jamaica falando, né, que a dor, às vezes, as pessoas precisam esperar a dor ficar insuportável. Que ótimo, gente, quanta reflexão bacana. Kátina, querida Kátina, que foi minha aluna também, colega, colocou essa perspectiva de breve, traz um conforto ao paciente, por saber que a objetividade terá um tempo. Perfeito, né, Kátina? É isso mesmo. E vamos pensar até em termos do nosso cérebro, a gente precisa de um tempo. Eu lembrei de algo aqui que não estava no script, mas meu marido outro dia falou assim, eu tinha que ir à casa da minha mãe, levar uns remédios, alguma coisa, e ele saindo fazer uma caminhada. Ele falou assim, eu vou fazer uma caminhada, depois, se você quiser, eu vou com você na sua mãe, a gente vai caminhando. Eu disse para ele assim, tá, mas quanto tempo você vai fazer a caminhada? Ele falou assim, uai, você acha que 1 hora? Eu falei, se precisar, eu demoro para 1 hora para me arrumar, não tem problema. Se você me der 1 hora, eu demoro 1 hora para me arrumar. Se você falar assim, vou andar 20 minutos, rapidinho, faço o essencial aqui, arrumo e a gente vai. Então, essa é a questão do tempo também. Tempo é o que a gente faz dele. E a psicoterapia evoluiu muitíssimo em relação às intervenções que abreviam o tempo sem apressar o paciente, sem desrespeitar, sem passar por cima. É uma evolução que a gente tem. Olá, Sabrina! Sabrina está ouvindo lá da Itália. Que bom. Maraísa colocou, Tereza, como conduzimos quando o paciente não sabe essas questões na primeira sessão? Às vezes, eles não sabem como querem sair daí, não sabem o que esperar. Verdade, Maraísa, exatamente porque ou a pessoa está muito confusa, ou ela vem mesmo com essa questão de que ela vai só falar e depois vai descobrir. Existem técnicas específicas para que a gente trabalhe os objetivos na primeira sessão. Mas eu posso te dizer uma coisa: só de você fazer essa pergunta, você pode dar como tarefa para a pessoa: olha, então vai para casa e pensa como que você gostaria, né, daqui. Eu não sei se você trabalha com tempo marcado ou não, mas se essa terapia der certo, ou quando essa terapia, né, terminar e der certo, como que você vai quer estar, pensar, sentir? Por quê? Porque aí, de acordo com o que a pessoa traz, nós vamos negociar os objetivos. Porque se a pessoa me traz assim, eu quero conseguir ficar aqui nos Estados Unidos e não ser deportado, mesmo sendo ilegal. Estou pegando algo completamente utópico, tá, gente? Mas só para vocês terem uma ideia. Eu não posso negociar isso com essa pessoa. Aí eu quero criar estratégias para ficar aqui e ninguém me encontrar. Poxa, isso é irreal. Por quê? Porque a gente está vendo um movimento terrível aí, inclusive, totalmente desrespeitoso, com os imigrantes. Agora, o que a gente pode, então? Está te trazendo o quê? Angústia, medo, ansiedade? É uma situação que pode chegar, eu posso, então, talvez te ajudar a lidar com essa situação? Enfim, nós vamos separar o que é idealismo também do que é possível e passível de psicoterapia, porque nem tudo se resolve em psicoterapia. Espero que eu tenha te respondido e se você, eu não sei se você vai estar na aula inaugural, mas a gente vai falar mais disso. Mas é uma excelente pergunta. O Rosberg colocou que às vezes eu não entendi, as pessoas vêm para fazer uma regressão ao passado. Sim. E na terapia breve, se for essa a intenção dele,
Se ele estiver buscando algo que a gente não faça ou não acredita, nós também vamos ter que ser honestos com ele. Olha, eu não trabalho com uma hipnose que faz regressão ao passado. Eu posso visitar o seu passado com você, com a intenção de reconstruir o seu presente e o seu futuro. Mas esse tipo de técnica que você está fazendo, eu, por exemplo, não domino. Se você quiser, posso pesquisar alguém para te indicar, ou não conheço, e ponto. Então, assim, isso é importante. Essa postura ética, clara, ela é fundamental, porque isso faz com que a pessoa acredite no profissional. E quando a pessoa está acreditando em mim, gente, Tereza, ela está criando crença na psicologia. Quando ela está acreditando na Ariane, na Isabel, no Rafael, enfim, quando talvez eu seja a última romântica aí nesse meu pensamento sonhador, mas quando cada profissional é ético, tem uma postura ética, nós estamos falando a favor de toda a nossa classe. Então, isso é muito importante também. Então, olha só, quando eu falo do tempo, quando eu explico para a pessoa, quando eu dou devolutivas, tudo isso já engaja. Quando o terapeuta abre espaço para a pessoa falar o que ela deseja, mesmo que ela não saiba, isso também já é algo que está engajando. Por quê? Porque a tradição, ou para trás mente da psicoterapia, era de que quem sabia mais de mim era o terapeuta, era o meu terapeuta, era o psicólogo. Então, ele sabia mais de mim do que eu mesma. Como eu sou bem mais velha, né, aí que vocês, eu passei por psicoterapias, assim, mais de uma. E eu lembro que uma das primeiras que eu passei, aliás, a primeira que eu fiz, foi muito boa em vários aspectos, foi dentro da Gestalt, mas quando eu decidi parar, eu já estava achando um saco, para ser bem sincero, estava ali com meus 19 anos, a terapeuta me disse assim, mas você pode parar agora. Eu falei, mas por quê? Ela falou, olha, você ainda não falou sobre isso, 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 isso. E me elencou uma série de fatos que eu não tinha falado. E eu, como já sou mais assim, meio tupetuda mesmo, no sentido de, fica mandando em mim, não, que eu não gosto, né? Eu falei assim, não falei nem falarei, porque eu não quero voltar. Eu era bem assim, rebeldezinha, né? Estava lá nos 19 anos. Mas aquilo foi tão marcante. Eu tenho uma irmã mais velha, que também é psicóloga, e eu comentei com minha irmã falou, nossa, nada a ver, isso não faz sentido, ela tinha que ter te acolhido, e ok, quando você decidir, você retorna e tal. E eu nunca me esqueci disso, porque ela elencou uma série de assuntos que, na visão dela, no protocolo dela, no script dela, no que ela tinha definido para mim, eu deveria ter falado. Lembrei também do caso do Dudu. Dudu foi um estagiário que nós tivemos na clínica, hoje ele já é um super psicólogo aí e tudo, mas o Dudu conta que ele fazia uma terapia em que ele tentava parar e dizia, eu não quero mais, para mim tá bom. E a pessoa dizia para ele, mas isso é uma resistência, vá para casa e pense em por que que você não quer parar, do que você está fugindo. Ele falava, Jesus, do que eu estou fugindo? Até que um dia ele falou, olha, é o seguinte, se eu estou fugindo, eu preciso de mais tempo para pensar. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não quero e pronto. Então, assim, esse mito, né, aliás, esse preconceito da dependência do terapeuta não vem à toa, vem porque abordagens longas com pressuposição de que você precisa aprofundar em todas as suas questões intrapsíquicas, ela proliferou aí para o campo do pessoal leigo, né, para a comunidade de uma forma geral. Então, olha só, gente, uma carreira paralisada muitas vezes se paralisa não por culpa especificamente do
terapeuta? Mas porque esse terapeuta aprendeu um método, uma forma onde engajar paciente, motivar paciente eram proibidas. O paciente tinha que fazer isso por ele mesmo. E não, na terapia breve, a gente entende que o psicólogo ele tem uma responsabilidade exatamente para fazer essa motivação do paciente. Então, quando uma carreira ela está paralisada, muito provavelmente, eu sei que tem N fatores aí, mas eu vou falar dentro do que me chega aqui para a formação. São pessoas que vêm de métodos, de uma forma de conduzir a psicoterapia que afasta muitas vezes o paciente do processo, ao invés de trazê-lo para o processo. Vou ler aqui a pergunta do Rosberg. Já ocorreu insights em duas, três sessões. Teve paciente que conseguiu resolver o que era pontual e o angustiava. É comum isso? Sim, se a terapia ela tiver conduzida para isso, né? Se for um método que gera isso, e muitas vezes também acontece o que a gente chama de curas espontâneas. O fato da pessoa ser bem acolhida, ouvida, ela entra ali numa relação interpessoal tão saudável que aquilo que estava aqui na portinha, vamos dizer, para ser descoberto, é descoberto ali em poucas sessões, e para ele está ok, ou para a pessoa está ok. E aqui, gente, o que trava também muitas carreiras? As pessoas ficarem batendo o pé na tal da resistência. Resistência existe, é comum, é natural. E qualquer pessoa que vai iniciar algo novo tem um mínimo de resistência, com a psicoterapia não é diferente. Então, muitas carreiras ficam ali paralisadas porque a pessoa persiste num modelo de postura, num modelo de relacionamento que é distanciado do paciente e onde o que não dá certo é só a culpa do paciente. Ele é resistente, é uma fuga para a saúde, ele quer tudo rápido, essa pessoa não quer mudar. Então, essa postura do terapeuta faz com que as pessoas se afastem. Outro dia, eu conversando com uma terapeuta que tem o mesmo tempo meu de formação, de prática, ela me disse assim, nossa, Tereza, pouquíssimos pacientes, eu não sei o que está acontecendo, tá tão ruim o mercado da psicologia, e eu pensei, gente, que estranho, porque essa pessoa era para estar evoluída e tudo. Porém, eu sei que o método que ela usa é esse método da rotulação, da resistência, do terapeuta pouco ativo, o terapeuta que não participa, o terapeuta que não pesquisa e não faz uma terapia personalizada, que é outro ponto que eu vou trazer para vocês. Eu, obviamente, não falei isso para ela, porque ela não me pediu para falar nada disso. Mas eu disse, olha, existem coisas muito novas na psicologia que eu acho que vale a pena você pesquisar. Não é uma pessoa que eu convivo, a gente se encontrou na despedida de uma colega em comum. Então, esse fato dela, eu fiquei com muita vontade de adentrar, mas eu falei, opa, ela não está me pedindo, eu vou respeitar até onde ela está deixando eu ir. Então, gente, o terapeuta que põe a culpa excessivamente no paciente pode ter certeza que ele vai ter terapias mais emperradas, sim. Porque quanto mais eu vejo resistência, mais eu acho. Na terapia breve, o que a gente faz? A gente aprende a utilizar a resistência a favor do trabalho terapêutico. Então, um exemplo bem pequenininho. Tem um cara que eu estou atendendo, que eu já já passei o nome do médico que eu gostaria que ele procurasse por 3 vezes. Ele tem um TDAH fortíssimo,
e uma resistência à medicação e tudo, assim, a querer se medicar. E aí eu falei, passei, né, ele, não, nossa, semana eu não procurei, não deu, não sei o quê, tarará. Aí eu falei com ele na última sessão, falei, olha, eu te passei o nome, mas eu estou pensando aqui, eu acho que não é a hora realmente de você procurar. Guarda esse nome, no momento certo, essa busca ela virá. Eu acho que eu estava mais ansiosa do que você para você resolver isso aí e experimentar os benefícios de uma medicação correta. Aí ele riu e falou assim: ai, que bom, então não vou, essa semana não vou procurar, não, tá? Eu falei: não, beleza, não procura essa semana, não. Que é uma técnica, porém, é legítimo o que eu estou falando, é verdadeiro, que é uma técnica de respeitar a resistência. Então, você quer resistir? Resiste, não tem problema. Nós vamos aguardar o momento certo de fazer. Bom, então, olha só, pessoal, o terapeuta que sabe utilizar a resistência também engaja mais o paciente, ao invés de ficar interpretando e pontuando a resistência. Tem algumas colocações aqui, eu vou ler para a gente não se perder. Ah, Mona Lisa, você tinha escrito aqui, Mona, onde você pôs? Deixa eu ler a da Bruna. Primeiro, professora Tereza, voltando ao assunto da pessoa ter o pensamento que vamos amarrar ela à sessão, podemos também ensinar a ela sobre a autoterapia, regulação emocional, seria favorável para o profissional. Perfeito, Bruna, sim. E aí você tocou num ponto importante, porque terapia precisa, a gente não dá alta em terapia, a gente dá autonomia. Porque o paciente pode voltar e querer voltar quantas vezes ele quiser. Terapia breve também não é camisa de força, fiz 20 sessões, não volto mais. Não, fiz 20, quero continuar? Vamos continuar. E aí, o que eu vejo? Muitos meus alunos falando, Tereza, eu não estou fazendo terapia breve porque meus pacientes querem continuar. Eu falei, não, você tá fazendo e fazendo tão bem feito que eles querem abrir outras janelas para trabalhar. Melhor do que ele ficar ali ad infinito sem ter a sensação real de que ele teve um ganho. Se ele tem ganhos, ele vai. Eu vou falar de um jeito bem comercial aqui, tá, gente? Ele vai renovar o contrato com você. Eu falo que a terapia breve sempre vai ter aquele gostinho de quero mais, porque foi bom. Então, eu quero mais se a pessoa precisa, né? Se ela sente essa confiança, essa necessidade. Então, se você trabalha com regulação emocional, é maravilhoso, que, aliás, é algo que todos nós precisamos saber trabalhar também, que é importante saber. E eu quero diferenciar com vocês o engajar do enganchar. Quando eu estava preparando a live, eu falei, gente, engajar é uma coisa, agora enganchar o paciente é outra. O terapeuta que quer enganchar, ou seja, eu vou propor mais isso para a pessoa voltar. Agora, eu vou falar assim, a gente devia pesquisar essa questão da sua família de origem. Se aquilo para ele não fizer sentido, eu estou enganchando, e na minha percepção, desde o meu ponto de vista, é antiético. A gente precisa ser dispensável. A medida do nosso bom trabalho é poder ter um fim. E aí algumas pessoas falam, bom, Tereza, então não vou ter mais paciente, acabou, o paciente vai embora, eu fico sem trabalho. Não, ao contrário, as pessoas vão te indicando e você, quando terminar o seu trabalho, o processo com alguém, você vai falar assim, ai, que bom que a gente finalizou. Quero então te pedir o seguinte, se você quiser me indicar para os seus amigos, seus colegas, esteja à vontade. São todos muito bem-vindos. E você, quando sentir necessidade, quiser marcar uma sessão esporádica ou um novo processo, eu também estou aqui de braços abertos para te receber. Por quê? Porque isso é uma forma de engajamento e é uma forma de atrair outros pacientes. Agora, se você não se posiciona e não fala, que bom que você gostou e pronto, não, gostou, pode me indicar que eu estou gostando.
Gente, eu estou falando aqui de um jeito bem espontâneo, bem brincalhão, mas é claro que tem uma seriedade nisso aí, certo? Eu acho que tinha uma questão da Mona Lisa, será que eu pulei? Eu tinha visto que, eu acho que não, eu acho que eu vi errado. Isabel, a Bruna já te respondi, né, Bruno? Ah, sim, Bruna, você complementando. Ensinar sobre isso, como encaixamos isso na sessão, qual momento? Aí eu não posso te responder agora, Bruna. Eu, é, Aí realmente vai depender de cada processo, de cada processo. Por quê? Porque a ideia que eu defendo muito, inclusive, as terapias breves precisam ser sob medida. Então, quanto menos protocolizado, na minha visão, melhor, inclusive para engajar o paciente, especialmente o paciente brasileiro, tá, gente? Vocês podem pensar, para e pensa. O paciente brasileiro é aquele paciente que adora um questionário, adora um inventário, adora um monte de lista, adora registro de pensamentos? Não. O paciente brasileiro, ele se adapta muito mais a uma psicoterapia relacional, uma psicoterapia metafórica, criativa, com tarefas. Não estou dizendo que não sejam todos, tá? Então, eu não sei em qual momento, talvez para algumas pessoas, mas na primeira sessão você já possa dar algum exercício de respiração, algum exercício para ele se acalmar. De repente, você pode fazer isso na primeira sessão, mas para outros, talvez você vai ter que esperar na segunda, na terceira. Isso aí é algo que você vai avaliando para quê? Para a terapia ser sob medida. E esse é um outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, que engaja o nosso paciente. A terapia feita sob medida. Eu atendi o ano passado uma pessoa que, eu não sei por qual motivo, mas ele contou o seguinte, que ele fazia um trabalho em grupo com um terapeuta holístico e que esse terapeuta dava um papelzinho para cada um. E ele abria o papelzinho durante o trabalho deles lá, que tinha uma meditação, tarará, e ele lia aquela mensagem, e ele, nossa, que legal, ele escreveu isso para mim. E ele achava aquilo o máximo. Aí um dia, parece que o cara atrasou e os colegas ficaram conversando, acho que era tipo uma aula de yoga, alguma coisa assim, mas não era só yoga. Aí eles falaram assim, nossa, adoro os papeizinhos personalizados que ele me dá. Olha o que que ele escreveu para mim. Aí quando ele falou, a outra falou, mas é a mesma coisa para mim. E aí ele falou, pronto, saí do negócio. Porque eu vi que era igual para todo mundo, mas ele fazia parecer que era individual. Então, todo paciente quer ser único para o seu terapeuta, por mais que ele saiba que não é. Mas ali, naquele momento da sessão, no processo que você está conduzindo, ele é único. Então, a terapia precisa ser única para essa pessoa, precisa ser individualizada, com, com o seu comprometimento e com a importância que você dá para aquela pessoa. Bom, a gente está aproximando do nosso horário. A Mona Lisa colocou aqui: qual a melhor forma de captar pacientes para você? Vejo que sou resistente em fazer marketing. Você é mesmo, Mona Lisa? E você já melhorou muito, mas pode melhorar mais, tá? Depois eu falo nisso aí. A Margarida perguntou: sistêmica ou TCC? Em relação a quê, Margarida? A Rosberg colocou: acredito que se enganchar, pode correr o risco ou do terapeuta ou do paciente acabar voltando em assunto que já foi trabalhado. Exatamente, Rosberg. Então, vamos pensar que a gente não quer enganchar o paciente, a gente quer engajar.
Porque quando a gente engaja, a gente tem resultado. E todo paciente quer resultado. Todo mundo quer resultado. Quer mudança, quer transformação. Vocês estão aqui querendo isso. Ninguém está aqui do meio-dia até 1 hora da tarde, se não quiser uma transformação, se não quiser uma, uma mudança. Todos estão aqui por quê? Porque eu quero algo que me faça refletir e que me faça não ficar paralisado na minha prática. Se eu estou paralisado, eu quero encontrar formas de me mover. Se eu não estou paralisado, eu quero prevenir. Tá certo? Estou certo ou estou errado? Né? Acho que é bem por aí. A Margarida está perguntando, a abordagem da terapia breve sistêmica com a qual eu trabalho e ensino, Margarida, é a terapia breve sistêmica. A fundamentação é sistêmica. Eu trago 5 grandes escolas da terapia breve e trabalho na formação e mentoria o método que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, que eu tenho um pouquinho de ousadia de dizer que é mais a cara dos brasileiros, da Latinoamérica, e é uma terapia breve sistêmica sob medida, uma terapia que desengessa os terapeutas, que torna o terapeuta mais leve. Tá? Ai, que joia que você entendeu aí, beleza. Pessoal, só um minutinho, começou uma chuva, eu vou fechar aqui. Uma chuvinha de verão. Bom, o que eu quero que vocês pensem, gente? Eu quero que vocês pensem o seguinte: como que vai ser quando vocês já tiverem cada vez mais pacientes engajados? E aí, a tarefa que eu vou deixar para vocês, não precisa de vocês me responderem agora, eu vou deixar a live salva e vou colocar como uma tarefa para vocês responderem nos comentários. De todos esses pontos que eu falei, qual é aquele que você se sente mais confortável para utilizar a partir de agora? Estabelecer um tempo, ser um terapeuta mais ativo, ou seja, se tem dúvidas, revejam a live e coloquem lá. E já comecem, porque para sair da paralisia a gente precisa se movimentar. Não tem como sair da paralisia se a gente não fizer um mínimo de movimento. Então, olha só, a Margarida está colocando, fiz pós na sistêmica, mas não ouvi falar sobre isso. Margarida, não se ensina a terapia breve sistêmica nas pós-graduações, nas formações em terapia breve e em terapia familiar. Assim, realmente como a Ariane disse, há um preconceito e uma desinformação da evolução da terapia breve. Eu fiz várias formações em terapia familiar, em terapia sistêmica, mas a terapia breve eu tive que buscar fora também, com outros professores. E aí, o que eu fiz? Eu peguei o que eu busquei fora, com o que eu estudei aqui, e fui trazendo o que de melhor traz resultados para a gente. Então, o curso de formação, o Marcelo está perguntando, vai ensinar o que ser feito desde a primeira sessão? Vai, Marcelo. O curso de formação, ele começa, a aula inaugural eu vou colocar para vocês, né, assim, os princípios, os pressupostos da terapia breve, porque se a gente não abre o nosso olhar, o paradigma, se a gente não entende as bases, a gente só sai replicando as coisas. Então, na aula inaugural, a gente já começa assim, mas desde o primeiro módulo, vocês já vão receber aí instrumentos para trabalhar desde a primeira sessão. Depois que é a metade, assim, depois a gente já começa a ter mais embasamento de várias escolas de terapia breve,
e cada uma com seu modelo de primeira sessão. Por quê? Exatamente porque, às vezes, cada paciente, cada família vai exigir que você atue de uma forma diferenciada. O que eu posso te dizer, e os meus ex-alunos aqui também, é que a formação ela tem um propósito muito prático. Por quê? Porque a teoria da terapia breve você encontra nos livros e muito bem explicada. Os livros de terapia breve sistêmica são muito bons, claros, objetivos. Porém, a prática, ela precisa ser a partir de quem já vivenciou muito. Então, essa é a minha proposta. Mona Lisa, pois é, Mona Lisa acabou de escrever aqui. A formação da Teresa deixa eu ler aqui, é um divisor de águas na minha prática clínica. Agora estou aprendendo como captar pacientes. É isso mesmo, Mona, obrigada. Muito bom te ter aqui. Na disciplina de processos clínicos, estudei a terapia breve, mas não foi voltada para abordagem sistêmica. Doutora Tereza, obrigada por todos os ensinamentos. Uma vez psicoterapeuta breve, fica para sempre. Isso é verdade, Moraliza. A formação é excelente. Obrigada, Mona. Um prazer sempre grande ter você, ter todos os ex-alunos aqui. Estou vendo Kátina, Fátima, que fez a formação há 20 anos. Realmente, uma vez terapeuta breve, a gente não deixa de ser. Por quê? Porque nós podemos aplicar a terapia breve, gente, a diversos outros contextos, não só o consultório. A terapia breve, ela tem uma gama de ferramentas, de intervenções que nós podemos utilizar. Nos grupos, nos hospitais, com certeza, nas escolas, na psicoterapia institucional de recursos humanos, quem é coach e trabalha com os processos de coaching. Então, ela é um modelo, é uma proposta de intervenção que realmente modifica em 180 graus a atuação do profissional e os resultados, com toda certeza. Eu gostaria muito de dizer assim, que todos vão ficar cheios de dinheiro fazendo terapia breve. Eu não posso prometer isso, porque seria antiético, porque isso depende de vários outros fatores, como a própria Mona Lisa diz. Mas eu posso garantir também que isso faz com que o seu valor seja mais reconhecido. Eu digo que é o melhor marketing que existe, são os resultados. Quero convidar vocês, principalmente o pessoal que está com interesse em fazer a formação, para vir para a aula inaugural, dia 4 de fevereiro. Por quê? Na aula inaugural, além dos conhecimentos, a gente vai abrir uma oportunidade de inscrição com, com muitas vantagens. A equipe de vendas vai colocar isso para vocês, vai ter aí um bônus especial para quem estiver na aula presente. E quem for assistir e não quiser fazer, ok, mas principalmente os que estão interessados na formação, já venham para a aula inaugural. Para quê? Para aproveitar, além do conteúdo, aproveitar os bônus e o desconto que vai ser dado. Certo? Fico aguardando vocês. Aí tem que se inscrever na lista VIP que está aqui na bio. A Mona Lisa colocou até mesmo na própria evolução do psicoterapeuta. Ficamos mais focados, sem ilusões. Que bom saber disso. Muita expansão de consciência para o psicoterapeuta. E a Kátina, obrigada, gente. Obrigada mesmo, Kátina. Vocês também são um show. Fico muito feliz de a gente estar nessa corrente positiva de ampliar para as pessoas a existência, né, da terapia breve. Se inscrevam, indiquem os colegas, aquele melhor amigo que você fala, esse vale a pena também fazer, participar, podem indicar para a gente ampliar a nossa comunidade.
Beijo grande e daqui a pouco eu salvo a live aí para todos. Ah, e aí vocês respondam para casa que eu vou deixar aqui da live para eu ter um feedback da aula. Tá legal? Beijo grande, tchau, tchau, muitíssimo obrigada.